de 14 de junho do ano 2022, às 8h02. Declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Ana Cláudia, por favor, espelhe aí a ata da sessão anterior, para que possamos... Vigésima primeira ata, da sessão do dia 9 de junho. Pois não, pode descer, Ana. Ok, obrigado. Todos de acordo? De acordo. Aprovada. Expediente algum, Ana Cláudia? Não, Ó Excelência. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas. Eu proponho aqui uma moção de congratulações em razão do lançamento do livro do Dr. Manuel de Medeiros Brito. O título é Tempos Marcantes. A data de lançamento, dia 7 de julho, às 18 horas, no Complexo Noilde Ramalho. Dr. Manuel de Medeiros Brito, secretário de Justiça, e a época em que muitos magistrados, a nomeação era magistrados não, desembargadores, a nomeação era feita pelo governador do estado. Dr. Manuel de Medeiros Brito era secretário de Justiça e tinha um relacionamento bastante próximo com o Poder Judiciário. Então, Tempos Marcantes é um livro que merece aí o registro, e eu faço aqui a proposição dessa moção de aplausos aí, e já deixando aí o convite para que possamos lá participar. Todos de acordo? De acordo. Presidente, Pois não? eu não só apoio Vossa Excelência, eu não gostaria, se possível, de subscrever esse... Passamos conjunto, então, a proposição. Inclusive, a minha nomeação de juiz em 1980 passou pelas mãos do Dr. Manuel de Brito, que era o secretário, então, de Interior e Justiça. E as demais promoções também. Perfeito. Então, proposição conjunta, Ana Cláudia. O expediente aí, por favor, para que seja ele encaminhado. Também aqui das boas-vindas ao doutor Zé Alves, que retorna aqui ao convívio conosco, Câmara Criminal, essa sistemática de rodízio aí que tem o Ministério Público. Seja bem-vindo, doutor Zé Alves. Muito obrigado, Excelência. Fica conosco por 2 meses? Até o final do mês. Eu estou substituindo a doutora Dacida Oliveira. Perfeito. Eu não tenho nenhuma outra proposição. Desembargador Saraiva Sobrinho. Não tenho, presidente. Desembargador Gilson Barbosa. Também não tenho. Não tem, então, leitura de acórdão algum? Nenhum. Desembargador Saraiva. Eu tenho, presidente. Pois não. Leitura de acordo na apelação criminal 0100-496-53-2019. Apelante Ministério Público, apelado José Renato de Oliveira Vieira. Defendido pela defensora pública Paula Vasconcelos de Melo Braz. Relator, desembargador Gil Barbosa, eu sou o redator para o acordo. Resumidamente, como fazemos sempre dessa Câmara, acordo de desembargadores que integram a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, por maioria de voto, em dissonância com a 4ª PJ, conhecer e despedir o recurso vencido do desembargador Gilson Barbosa. Aprovado. A unanimidade, nenhum outro acórdão para leitura. Vamos iniciar o julgamento. E o primeiro deles, na sistemática prestigiar os que têm sustentação oral, aqui é o número 3 da pauta, é o agravo em execução penal número 80-4385, diz 57, o ano 2022, agravante Igor Leonardo de Moraes Lima, o advogado Dr. Francisco de Assis da Silva, agravado ao Ministério Público, o desembargador Saraiva é o relator. Está em mesmo, desembargador Saraiva?
Em mesa, presidente. Está em mesa. Doutor Francisco de Assis da Silva. Está na sala. Não se encontra, Excelência. Doutor Francisco de Assis da Silva, última chamada, não está, então passo a palavra ao relator, desembargador Saravia Sobrinho. Como vota, Vossa Excelência? Presidente, eu encaminhei o voto antecipadamente às Vossa Excelência e, resumidamente, pelo conhecimento e desprovimento. Eu acompanho. Eu também ratifico meu voto já registrado no sistema, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, é o número 19 na ordem cronológica, é o apelo criminal número 82, 0230, dígito 98, ano 2021, a origem, 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal, apelante Thalita Borges de Araújo, advogado Dr. Marcos André Castro, apelado do Ministério Público, eu sou o relator, desembargador Gilson, o revisor. Processo em mesa, Dr. Marcos André, bom dia, seja bem-vindo. Vossa Excelência tem até 15 minutos para a sua sustentação oral. Bom dia, Excelência, muito obrigado. Excelência, senhor desembargador presidente e relator deste recurso de apelação, demais desembargadores dessa colenda Câmara Criminal do Estado do Rio Grande do Norte. Primeiro, é uma honra estar pela primeira vez aqui, mesmo que virtualmente, mas a presença de Vossas Excelências. É muito importante para mim estar fazendo a minha primeira defesa no estado do Rio Grande do Norte. Aqui conheço de visita, né? Mas, enfim, o caso sob análise de Vossas Excelências trata-se, segundo a exordia acusatória constante no bojo destes autos, que a apelante teria supostamente praticado os crimes de injúria racial e vias de fato. A decisão derradeira de primeiro grau foi proferida na data do dia 18 de novembro de 2021, onde o juízo de piso entendeu por condenar a hora apelante a uma repreenda de 1 ano e 15 dias pelos tipos penais imputados na denúncia, sendo que a pena foi excessivamente substituída por 2 penas restritivas de direito, quais sejam que seria a pena de prestação pecuniária no importe de R$ 1.100 e a prestação de serviço comunitário, além do pagamento das custas do processo, mesmo sendo a ré defendida durante todo o decurso daquela ação penal pela Defensoria Pública, uma vez que a mesma não tinha condições de arcar nem com honorários advocatícios àquela época. Antes de adiantar o mérito, tem-se preliminarmente que os autos deste processo deveriam ter sido anulados a partir do recebimento da denúncia, Excelência, pois sequer a exordia acusatória poderia ter sido recebida sem que fosse feito a proposta de acordo de não persecução penal, haja vista que tal requisito de procedibilidade acarretaria um gravíssimo constrangimento ilegal e o cessamento de defesa conforme de fato ocorreu. Vossa Excelência pode perceber claramente no bojo destes autos que o juiz sentenciante de primeiro grau condenou a ré sem sequer aguardar a manifestação definitiva do órgão ministerial, conforme decidido por Vossas Excelências nos autos do habeas corpus de número 081-3287, dígito 33/2021, o que acarretou esse grave cessamento de defesa. Ademais, o requisito da confissão, previsto no artigo 28A do Código Penal, poderia ser obtido na data da audiência marcada oferecida para a proposta de transação penal, o que não aconteceu. E assim sendo, evidenciado está o cessamento de defesa acarretado à ré. Haja vista que a mesma foi condenada sem sequer lhe fosse apresentada tal proposta de acordo de não persecução penal. E diante de tais premissas, se requer pela nulidade absoluta destes autos em razão do gravíssimo cessamento de defesa e pelo constrangimento ilegal ocorrido no curso daquela ação penal. No que consiste ao mérito dessa demanda, tem-se ainda que a sentença penal condenatória não merece ser mantida, haja vista que, no caso sob análise de Vossa Excelência, não há prova nos autos das práticas dos crimes imputados na respeitável denúncia, admitindo-se assim, inclusive, o indulto pro réu. Nesse norte, eminente relator e presidente, é imperioso ressaltar com todas as vezes que, em que pese que a palavra da vítima ter fundamental relevância nesses tipos de crime, se faz necessário estar vinculada a outro tipo de provas para embasar uma condenação, o que não se vislumbra no caso sob análise. No vídeo gravado pelas supostas vítimas, inclusive, em nenhum momento se percebe a prática dos crimes
a apelante imputada, como também não existe qualquer prova da agressão de via de fato contra qualquer das vítimas, além de que torna-se imprescindível citar que a regra do artigo 158 do Código de Processo Penal, que relaciona que nos crimes que deixam vestígio é indispensável o exame de corpo de delito, para que só assim se possa averiguar a prova da materialidade delitiva, da contravenção penal de via de fato, o que não se derruba no caso Sobenazi. E assim, portanto, a apelante merece ser absolvida pela carência de provas. Nesse mesmo contexto, Excelência, ainda se tratando do mérito, no que consiste o tipo penal previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que é a injúria racial, restou cristalino nas imagens anexadas ao bojo desses autos, inclusive pelas próprias vítimas, que a senhora Luciene Silva de Moraes, a vítima, estava com cabo de vassoura ameaçando em bater a apelante, que deu início à referida discussão. Diante da situação, assim como o suposto delito ocorreu durante o calor de uma discussão, é imprescindível salientar, desembargador relator, que estão ausentes do elemento subjetivo específico, que é a especial vontade de magoar e ofender. Assim como o fato Sobenazi, nada mais, nada menos, são palavras lançadas a esmo, né? Como uma forma de desabafo que está comprovado no caso Sobenazi. Nesse foco, é forçoso concluir que a apelante merece ser absolvida da injúria racial por não estar devidamente configurada a infração penal. E, nesses casos, é nítida a ausência de dolo por parte do agente, e, assim sendo, a pessoa não deverá ser responsabilizada criminalmente, na medida em que a conduta é atípica em razão da falta de seriedade na afirmação do propósito de ofender. Requer-se ainda, para seja concedido à apelante o benefício da gratuidade de justiça, bem como, caso os senhores entendam por manter a condenação, para que seja essa, no mínimo legal permitido, haja vista que todas as circunstâncias da dosimetria da pena são favoráveis à ré, afastando assim a condenação da pena restritiva de direito de serviço comunitário. Por fim, requer pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para, a priori, anular o processo a partir do recebimento da denúncia em razão do não oferecimento da proposta de acordo de não percepção penal, bem como para que a apelante seja absolvida dos tipos penais imputados na denúncia por falta de provas, admitindo-se assim o princípio do indulto pro ré, como também para que a apelante seja absolvida em razão da atipicidade da conduta do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, e a manutenção do direito da mesma a recorrer à liberdade por uma inteira questão de justiça. São nesses termos que a gente agradece a vossas excelências e pede deferimento. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor Marcos. Ministério Público, fazer uso da palavra, doutor Zé Alves. Excelência, apenas para ler a emenda, para mostrar a posição do Ministério Público. Inclusive, o parecer foi elaborado pela 4ª Procuradoria, da qual sou titular. Emenda, apelação criminal, condenação pela prática do crime de injúria racial e da contravenção de via de fato, conhecimento e não provimento do apelo. Pretensão de unidade do processo, acordo de não persecução penal, prejudicialidade, Procuradora-Geral de Justiça que manteve a decisão de não oferecimento do acordo de não persecução penal. Pleito absolutório, não acolhimento, conjunto fato probatório harmônico, importância da palavra da vítima em crime dessa natureza. Manutenção da condenação. O parecer é pelo conhecimento e não provimento do apelo, excelência. Só isso. Perfeito. Eu sou o relator, eu voto. Presidente, pois não. Vossa Excelência pede o parecer oral, né, doutor Campeão? Isso. Eu tenho uma preliminar aqui, não conhecimento da matéria aí trazida na apelação de alegação de pedindo aí a justiça gratuita, que é a Procuradoria como pronuncia a respeito, doutor Zé Alves. Eu estou suscitando do ofício aqui o não conhecimento dessa matéria. A minha posição do 4º Procurador é conhecida já da Câmara Criminal e eu entendo de modo diverso. Eu entendo que a matéria deve ser apreciada no juízo de conhecimento e, não havendo elementos para o indeferimento do pleito, ele deve ser deferido. E, inclusive, já mencionei, inclusive, Vossa Excelência já teve a oportunidade de dizer as razões dessa posição, porque a análise da possibilidade ou não de pagamento ficaria a critério do juízo da execução criminal, mas a análise da matéria pode ser deferida em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Por essa razão,
Eu opino pela concessão, Excelência, dos benefícios da justiça gratuita. Eu mantenho a minha posição, não conhecendo dessa parte do apelo criminal, e no mais, destacando aqui aquilo que foi trazido na defesa oral, que é uma alegação de nulidade em razão do não oferecimento do acordo de não persecução penal, trazido aí pela defesa. Eu não vejo razão para prosperar. Como destacou o Ministério Público, não houve a confissão, a questão da violência também, do crime praticado. E, neste momento, temos a posição consolidada no STJ de que o acordo de não persecução penal ele deve ser ofertado até o recebimento da denúncia. Então, já ultrapassamos essa etapa, de modo que eu nego provimento ao recurso neste quesito. E em relação aos questionamentos de autoria e materialidade, restam devidamente demonstrados nos autos. O voto escrito detalha a respeito e, em resumo, isto: eu nego provimento ao recurso, é o meu voto, conheço em parte, e nesta extensão eu nego provimento ao recurso. O desembargador Gilson Barbosa. Já dei meu voto e mantenho. Ratifico. Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, também acompanho Vossa Excelência. Só eu queria fazer um adendo aí, presidente, em relação a esse processo, é que a pauta que vem do PJE consta como apelante, representante do 12º Distrito Policial de Natal, Ministério Público do Rio Grande do Norte e Thalita. Quer dizer, está totalmente errada essa autuação. Isso quer dizer que na hora que o processo chega, que agora está vindo direto do primeiro grau, a Secretaria Judiciária praticamente não está fazendo mais nada. Então, quando esse processo chega, que a nossa assessoria recebe, a minha, Vossa Excelência de Gilson, deveria fazer um exame em cima disso aí, como nós fazemos. Corrigir essa autuação. Isso pode dar um problema futuro, inclusive de nulidade. Onde é que o delegado é apelante? É um detalhe que me preocupa muito, já levantei essa questão aqui na corte, e estou insistindo, para que as nossas assessorias, antes de liberar, por exemplo, o voto de Vossa Excelência está perfeito. Está aqui a autuação, apelação criminal, origem quarta Câmara, apelante Thalita, advogado tal, Ministério Público. Mas o que tem na pauta do PJE está totalmente errado. Então, é um apelo que eu Vossa Excelência, enquanto presidente, para que a gente possa, notadamente também junto às nossas assessorias, estimular para que essa correção seja feita. É só, presidente. Obrigado, desembargador Saraiva. Eu proclamo o resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Com relação a esse questionamento, desembargador Saraiva, eu indago mais uma vez, Ana Cláudia, porque a pauta que eu tenho aqui, ela está correta. Tem um número do tombamento, do apelo, a origem, o apelante Thalita, o advogado Marcos André, apelado Ministério Público, relator e revisor. Eu questiono de Ana Cláudia essa preocupação do desembargador Saraiva, que tem total sentido, se de fato que está sendo publicado está diferente do que eu tenho aqui na tela, se coincide com o que disse Sua Excelência o desembargador Saraiva. A publicação, desembargador, é feita conforme o processo está no PJE. Nós não temos ingerência. A Secretaria Judiciária, o processo chega para os gabinetes, a autuação... Não, mas a pergunta que eu faço é, foi publicado nos termos que o desembargador Saraiva disse ou nos Exatamente. termos que o desembargador Saraiva disse? Então tem que ser corrigido, Ana Cláudia. Total razão. Isso aí, o desembargador Saraiva, inclusive, eu já havia falado... não é conosco, infelizmente, desembargador. É um problema do PJE. É conosco, sim, porque nós temos aqui a Câmara Criminal tem responsabilidade a respeito da publicação da pauta, inclusive de cobrar da Secretaria Judiciária. Ela executa, mas a responsabilidade é nossa de observar. Então, anota isso aí para que a gente possa cobrar da Secretaria Judiciária e corrigir para que na próxima sessão não ocorra. Viu, presidente?
A Oi. ideia que eu tenho é que vem errada do primeiro grau. Não passa mais pela Secretaria Judiciária, vem direto para o gabinete. Quem primeiro tem contato com o processo são os nossos assessores. Pelo menos no meu gabinete, eu oriento Daniel e os demais que façam essa correção. Nós poderíamos, pelo menos, diminuir, se nossos assessores atentassem a partir dessa correção aí. Ok? Perfeito. Anotação perfeita, desembargador Saraiva. E na minha visão, eu não estava identificando o problema porque a pauta que eu tenho aqui está corrigida, quando na verdade está divergente do que está sendo publicado. Essa parte aí eu pego, desembargador, para ficar melhor para os senhores, eu pego do que vocês colocam no voto, manualmente. Depois que os senhores disponibilizam o voto, Pois eu é, mas a puxo o publicação cabeçalho para os senhores. tem que ser realizada nesses termos aqui, identificando o apelante corretamente, a origem do processo, relator, revisor, tudo isso aí tem que ser, como destacou o desembargador Saraiva. Presidente, só Pois concessão não, doutor Marcos. em relação à decisão de Vossa Excelência, ao pedido da Justiça Gratuita, só como para tirar essa dúvida, o que ficou decidido, eu acompanho o voto aliás, a manifestação do procurador, ou... Não, o recurso não foi conhecido nessa parte. A Câmara Criminal tem uma posição já consolidada, que é a matéria da execução penal. Perfeito? Perfeito. Então, já publicado o resultado, vamos ao seguinte, é o número 41 na ordem cronológica, é o apelo criminal número 131, dígito 98, ano 2010, a origem, Vara Única da Comarca de Santo Antônio, apelante Lucas Félix Ribeiro, o advogado Dr. Celso Meirelles Neto, apelado do Ministério Público, desembargador Gilson é o relator, desembargador Saraiva o revisor, processo em mesa, desembargador Gilson. Em mesa, presidente. Processo em mesa, doutor Celso Meirelles Neto, está na sala? Não se encontra, excelência. Doutor Celso Meirelles Neto não está na sala, nenhuma justificativa para sua ausência. Desembargador Gilson, Vossa Excelência é o relator e tem a palavra. Presidente, eu distribuí com Vossas Excelências, previamente, o meu voto, e no final da emenda eu digo que o recurso é conhecido e provido em parte. É aquela velha questão de ajuste da dosimetria da pena, entendeu? Desembargador Saraiva é o revisor. O voto, Sua Excelência. Mantenha a proposta ocupando o relator. Eu também ratifico meu voto, já registrado no sistema, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Nenhum outro pedido de sustentação oral, Ana Cláudia? Não, senhor. Tem os advogados aqui, doutor Francisco, do que lhe agravo, está aqui presente. Eu fiz o pedido ontem, depois de muitas tentativas. Já foi julgado, doutor, foi o primeiro processo a ser julgado, doutor Francisco. Foi. Bom, então vamos aqui à pauta anterior. O número 44, apelo criminal número 10.0237, dígito 57, ano 2019. A origem, primeira vara da comarca de Pau dos Ferros, apelante José Deusimar de Paula Silva, advogado doutor Aldeberto de Alencar Coelho, apelado do Ministério Público, eu sou relator, desembargador não tem revisor, e restou anotado aqui que em 9 de junho corrente ano, após o voto do relator, conhecendo e dando provimento ao recurso, pediu vista dos autos do desembargador Saraiva Sobrinho. Declarou aguardar o voto visto do desembargador Gilson Barbosa. Está em mesa, desembargador Saraiva? Se o presidente está em mesa, eu liberei com antecipação meu voto vistas, e com a devida vez, divergindo de Vossa Excelência, não é? Em particular com relação à nulidade suscitada e a concessão de HC ex-officio, e permitindo não reproduzir o que eu disse, presidente, porque foi disponibilizado. Ao final, eu digo, destarte de vista do relator para rejeitar a objeção, eximindo de incursionar no mérito propriamente dito do apelo ante a diretriz imposta pelo parágrafo 1 do artigo 212 do Regimento Interno.
em assim sendo, uma vez quiçá vencedor na divergência hora posta, público nos termos já antecipados no item anterior pelo retorno dos autos ao relator para o enfrentamento da matéria de fundo. Resumidamente, presidente, é isso aí. Desembargador Gilson. Presidente, eu peço vista. Após o voto do relator, conhecendo e dando provimento ao recurso, e o voto divergente do desembargador Saraiva Sobrinho, pediu vista dos autos o desembargador Gilson Barbosa. Deixe-me ver aqui. Não há nenhum outro pedido de sustentação oral. Vamos aqui fazendo a sistemática, né? Se puder já espelhar a pauta do dia aí. Os processos na relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, do 1º ao 10º, algum destaque, desembargador Saraiva? Não tem, presidente. Na verdade, do 1º ao 9º, a relatoria do desembargador Saraiva, eu não tenho nenhum destaque também quanto revisor. Desembargador Gilson, Também não, ratifica os votos? Ratifica os votos registrados no sistema. Ministério Público, alguma observação? Doutor Zé Alves. A imagem do doutor Zé Alves está congelada, Ana Cláudia. Ana Cláudia, por favor, entre em contato aí com o doutor Zé Alves para ver se... O doutor Zé Alves teve um probleminha aí, vamos aguardar para que possamos... Doutor Zé Alves, está nos ouvindo? Agora eu estou, perdi a conexão. A imagem de Vossa Excelência ficou congelada. Doutor Zé Alves, julgamento virtual aqui dos processos que não teve destaque nem sustentação oral. O desembargador Saraiva é o relator do 1º ao 9º, já ratificado os votos do revisor e do vogal. Ministério Público, alguma observação? Não, Excelência, nem observação. Então, proclamado o resultado, processos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Do 10º ao 22º, eu sou o relator, eu não tenho nenhum destaque. Também não. Desembargador Gilson. Também não. Então, Ministério Público, alguma observação, doutor Zé Alves? Congelou novamente, Ana. Bom dia, excelências. Meu nome é Ayrton, sou advogado. Só um minutinho, doutor Ayrton, só para a gente retomar aqui a conexão do doutor Zé Alves. Está nos ouvindo, doutor Zé Alves? Eu estou tendo problemas de conexão. Agora estamos. Mas eu estou ouvindo, desembargador Glauber. Dando continuidade ao julgamento virtual aqui, do 10º ao 22º, eu sou o relator, o revisor e o vogal já votaram, ratificaram o voto registrado no sistema. O Ministério Público, alguma observação, algum destaque? Não, Excelência, nem observação. Então, proclamo o resultado, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Pois não, doutor Ayrton? Excelência, era justamente o processo que Vossa Excelência é o relator número 22, o evento número 22. Não consegui, na verdade, fazer o pedido de sustentação oral, né? Inclusive, ontem eu liguei para a redação judiciária e acabei que não consegui, tá? Pois mas já foi decidido. Porque não tendo o pedido de sustentação, que tem que ser formulado com 48 horas de antecedência, aí o julgamento é virtual. Eu vou adiantar para Vossa Excelência o resultado aqui, o parte dispositivo. Por gentileza. Foi dado provimento parcial ao apelo, reduzindo a pena de Elineide Eugênia da Silva para 1 ano e 8 meses de reclusão, o regime inicial aberto e ao pagamento de 166 dias multa. Substituída a pena por 2 medidas restritivas de direito a critério do juiz da execução penal. Tá bom, doutor Ayrton? Perfeitamente, tá bom, muito obrigado. Um abraço e boa sorte. Dando continuidade, um abraço. O 24º, eu vou pedir vistas, viu, Ana Cláudia?
Desembargador Gilson é o relator. Eu peço vista. 20º. Vou tirar até o meu voto aqui, que eu tinha registrado. Queria vista. O 23º, na relatoria do desembargador Gilson. Alguma observação, desembargador Saraiva? Não, presidente, mantenha a proposta de voto. Mantenha voto registrado no sistema, eu também. Então, o 23º julgado a unanimidade, o 24º pedido de vistas, o 25º, deixa eu observar aqui, é o 30º. Alguma observação, desembargador Gilson? Algum destaque? Eu tenho 3 destaques, presidente. Pois não, pode fazê-lo já aí. 33, o 34 e o 36. Eu peço o parecer oral do Ministério Público. No primeiro, que é o 33, uma apelação, quanto ao pedido de aplicação da multa por abandono da causa. Doutor Zé Alves tem a palavra, doutor Zé Alves. Os processos foram, os votos do relator foram 33 encaminhados. da pauta. Eu acho que congelou novamente aí a imagem. Ana, por favor, tenta aí novamente. Presidente, nós estamos ouvindo a voz dele. Se eu vi, beleza. Não, está congelada a imagem e ele está sem som também. Ele falou que está com problema de conexão. Eu acho que é algum problema na casa dele, excelência. Não é conosco. Doutor Zé Alves, não teria nenhum destaque. A sugestão que faço para que a gente possa dar continuidade aí aos julgamentos é que esses 3, na relatoria do desembargador Gilson, que demandam o parecer ministerial, que fique para a sessão seguinte e a gente continue o julgamento aqui dos demais. E acha Sem problema. Concordam? Sem problema. Então, façamos o julgamento virtual dos demais, já espelhado aí na tela, Ana Cláudia. Eu não tenho nenhuma observação, eu ratifico os meus votos já registrados no sistema. Desembargador Saraiva. Também, presidente. Desembargador Gilson, também. Também. Então, julgados à unanimidade. Com isso, os 3 da relatoria do desembargador Gilson que demandam parecer oral ficam para a sessão seguinte. Será que ele não está nos ouvindo, hein, presidente? Poder fazer isso por celular. Não, tá não. Vamos deixar para a sessão seguinte, são apenas 3. Melhor. Melhor. Então, algum outro processo em mesa que não tenha sido apregoado, que independa de pauta, extra-pauta? Nenhum. Então, às 8h38 eu declaro encerrada a presente sessão. Saúde. A próxima, quando será, presidente? Quinta-feira. Terça-feira, dia 21, Terça-feira, né? dia 21. Essa mesma Também. modalidade, né, presidente? Também a presidência disse que por 30 dias as sessões seriam ainda por videoconferência. Então, vamos respeitar aí o que foi definido. Um abraço, saúde para todos.